E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lawton do Como Tocar Violino e hoje eu estou aqui para te dar algumas dicas para você não ficar mais desanimado ou desanimada para estudar violino, porque você sabe que estudar violino realmente não é um negócio tão simples assim, não é tão fácil, né? E se a gente não tomar atenção, a gente desanima, fica desmotivado e vai deixar de estudar, vai parar de tocar violino, vai desistir desse sonho. E não é isso que você quer. Então, se você está aqui, eu sei que você quer realmente criar essa nova motivação. E é exatamente isso que eu vou falar nesse vídeo. Algumas dicas para você se manter motivado ou motivada para estudar. Beleza? Só para não esquecer, se você ainda não conhece o conteúdo desse canal aqui, eu espero que você goste bastante. A gente se vê sempre na segunda-feira às 18 horas em uma live ao vivo para você poder interagir comigo. A gente também se vê na quinta-feira às 9 horas da noite com uma nova aula, igual essa daqui que você está vendo. E também nos sábados às 15 horas, às 3 horas da tarde, você pode assistir uma aula de verdade que eu dou para alguns dos meus alunos lá do curso completo Como Tocar Violino. Então, você já sabe o que fazer, né? Se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum desses conteúdos. Bora lá, então vamos falar sobre algumas dicas, algumas coisas para a gente tomar atenção, porque eu vejo isso, eu tenho hoje, são mais de 600 alunos no curso, né? E eu vejo que muitas vezes, né, o aluno entra achando que é uma coisa e depois, quando ele percebe como é o processo realmente de aprendizado, aí ele fica desmotivado porque não está focando nessas dicas que eu vou te dar agora. Então, isso vale para qualquer, mas qualquer aluno. Na verdade, vale até, para qualquer instrumento musical, né? Porque assim, todos os instrumentos musicais demandam, né, uma certa vontade a mais para você conseguir realmente dominar aquele instrumento, né? Se é um negócio só para tocar, mais ou menos, você não vai precisar de tanta dedicação assim. Mas se você quer realmente dominar, tocar bem, fazer aquele som bonito, né? Que você toca, as pessoas olham e falam, caramba, que som bonito, sabe? Esse tipo de som, aí sim você precisa dominar o instrumento. E essas dicas de hoje vão te ajudar nesse sentido. Um dos principais erros que eu vejo acontecendo entre os alunos, né, e entre os estudantes no geral, é querer um resultado que não condiz com a quantidade de estudo que está fazendo. Então, sabe, uma coisa é bem diferente da outra, né? Estudar, é você racionalizar a coisa, né? Você pensar o que você está fazendo, dividir, sabe? Eu sempre falo dos 3 grandes pilares, né, da divisão do estudo, que é técnica, aplicação e repertório. Então, quando você joga desse jeito, realmente você está estudando. Quando você está estudando técnicas separadas, entendendo o que é uma técnica, etc., depois você faz exercícios com essa técnica para depois sim tocar músicas que vão usar aquelas técnicas que você já preparou antes. Assim você vai conseguir realmente tocar alguma música e não simplesmente pegando as músicas e saindo tocando. Então existe uma grande diferença entre estudar e tocar. Entendeu? E às vezes é normal, às vezes a gente não tá afim de estudar, às vezes a gente só tá afim de ficar tocando, pega o violino e fica tocando coisas aleatórias e tal, mas tem que ter consciência de que isso não é estudar. Então, a primeira coisa é realmente criar essa consciência do que é estudo e o que é tocar. Às vezes tá tudo bem, sabe? É sobre isso e tá tudo bem. Às vezes a gente só quer tocar mesmo, se divertir ali, tocar de qualquer jeito. Então, às vezes, beleza. Mas é importante que tenha o lado do estudo, que é esse lado que vai realmente te dar uma base técnica e te fortalecer e fazer você evoluir no violino. E quando a gente vê a evolução, que a gente se mantém motivado. Então, se você passa a estudar mais conscientemente, aí sim, naturalmente, você vai ficar um pouco mais afim do processo. Aproveitando esse assunto, né, sobre estudos e tudo mais, também é muito importante você criar uma rotina de estudo. Então muita gente assim, não, eu quero aprender violino, aí pega o violino uma vez por semana e fica por isso, sabe? E mesmo assim, quando pega, fica lá só tocando, né, martelando o violino. E não é assim que funciona, você já sabe que precisa estudar e precisa tocar, né? Tem os dois lados da moeda. Então, mas além disso, você precisa ter uma rotina de estudos. Então é muito importante que você veja, na sua semana, quanto tempo você consegue colocar em uma rotina mesmo assim, sabe? Falar assim, olha, eu tenho, não precisa ser muito, você pode falar assim, Arthur, eu tenho 20 minutos por dia que eu consigo realmente, tipo, eu estudo de manhã, ou sei lá, estudo de noite, faço faculdade e tal,
e trabalho o dia inteiro, mas antes de ir para o trabalho eu consigo 20 minutos de prática. Ou entre o trabalho e a faculdade eu consigo 20 minutos. Ou depois da faculdade, quando eu chego em casa, eu como tal, posso colocar a surdina e tocar, estudar por 20 minutos. Se você consegue esses 20 minutos, já tá legal. Óbvio que se você tiver mais tempo, vai ser melhor, a sua evolução vai ser maior, né? Quanto mais tempo a gente se dedica, mais a gente evolui. É natural isso, né? Para qualquer coisa no mundo. Mas então é importante criar uma rotina, porque nem sempre a gente está assim na vontade de estudar. Tem dias que a gente está naturalmente desanimado, sabe? Você chega e, putz, não tô a fim de tocar hoje e tal. Mas se você transforma aquilo em rotina, aí sim, você, independente da sua disposição ou não, você vai lá, pega o violino, 20 minutos e estuda. Então, quando você vê, na verdade, assim, quando você tem exatamente um tempo de estudo, sabe assim, ó, de 5 a 5h20 da tarde, eu tô falando, né? Eu vou estudar. Ou sei lá, de 7 da manhã às 7h20 eu vou estudar. Se você tem realmente isso como um cronograma, que é realmente um roteiro, uma rotina de estudos, isso vai ter um resultado no longo prazo muito melhor do que se você ficar, vou pegar quando eu tiver afim o violino. E aí no fim você vai pegar muito pouco, né? E aí o resultado também vai ser muito baixo. Então já sabe, vê aí no seu dia qual vai ser o horário do violino. Eu até sugiro que você coloque no celular, sabe assim, no calendáriozinho do celular, sabe, na agenda, coloca lá o horário que você vai estudar violino, sabe, com uma notificação. Aí você vai receber, horário do violino. E aí você vai saber, agora eu preciso pegar o violino. Você vai lá, pega e estuda. Você vai ver que aos pouquinhos, no começo pode parecer até demais, 20 minutos todos os dias. Caramba, como que eu vou conseguir pegar 20 minutos todos os dias? O que eu vou fazer nesse tempo? Calma que a gente vai falar lá, e aí ele vai falar disso. Mas o negócio é que, quando vai passando os tempos, por exemplo, se você fizer uma semana inteira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, desse jeito, tocando 20 minutos todos os dias, no horário marcado e tudo mais, você vai ver que quando chegar na sexta-feira, você vai falar, 20 minutos não é o suficiente, eu preciso de mais, eu tô com vontade de mais. Por quê? Porque são duas coisas que se retroalimentam, né? Assim, às vezes a gente está mais motivado do que a vontade do que a gente está tocando ali, né? Então, às vezes você realmente está ali, nossa, eu quero chegar em casa, quero pegar o violino. Mas às vezes a gente não está nessa. E aí o que acontece? Precisa da disciplina para você realmente ter essa rotina dos estudos, né? Quando você tem a rotina, nos dias que a sua motivação está lá embaixo, a disciplina puxa a motivação para ficar de novo no mesmo nível. E aí sim, você vai pegar todos os dias. O mais importante é que você consiga sempre pegar o violino, porque quanto mais interação você tiver com o violino, mais naturalidade você vai ter com o instrumento. E aí você vai evoluir, entendeu? Então, nem só de motivação se vive um violinista, se cria um violinista, né? A gente também precisa de disciplina. Então, nos dias que você não estiver motivado para estudar, para pegar o violino e tal, cria a disciplina, fala, não, é o horário do violino agora, vou estudar. E aí você vai lá e pega. Você vai ver que, cara, quando você está desanimado para pegar o violino, você começa a pegar o violino, então começou a tocar, tá, vai passando, passou 5, 10 minutos, já anima, é normal. Tipo, é só o começar que é o problema, sabe? E aí depois que você começa, você já fica mais animado de novo. E aí no dia seguinte você já vai estar mais animado quando você pegar o violino. No outro dia mais ainda. E aos pouquinhos você vai ver que 20 minutos vai falar, não, quero pegar mais, quero tocar mais. Você começa a ver a evolução e aí começa também a se motivar mais, né? Então, se você não pega com frequência, não tem motivação. E aí também não tem resultado, né? O resultado não vem assim, né? Da noite pro dia, sem fazer nada. Uma outra coisa que também é importante, mais uma dica aqui, que também está envolto aí, né, dos estudos e tudo mais, é que a gente precisa, na verdade, se apaixonar pelo processo. O que isso significa? Sabe, às vezes as pessoas são apaixonadas pela meta, pelo resultado final. E aí não é assim que funciona. Se você ficar só pensando no resultado final, você vai se desmotivar, vai desanimar e vai parar no meio do caminho. Então você precisa aprender a gostar do processo, você precisa aprender a gostar de estudar violino. E não simplesmente de, não, que eu quero tocar aquela música específica, quero tocar aquele concerto, quero tocar na igreja, quero fazer isso, sabe? Não é isso. Isso é importante, mas esse é o objetivo grande, é o objetivo de meta que a gente tem para o final. Mas todo esse processo até chegar lá é muito maior. Então, se você não gosta do processo de estudo, você não vai chegar naquele lugar.
porque precisa gostar muito do processo para você evoluir da forma certa. Então, não deixe assim ficar só com aquele pensamento do resultado final. Sabe, é igual viajar. Quando eu vim morar aqui, eu moro hoje na Bahia, né, em Salvador, e antes disso eu morava em Goiânia. Eu sou de São Paulo, mas já morei em muitos lugares, né, por causa das orquestras que eu toquei e tudo mais. E aí, quando eu vim para cá, eu vim de carro. São 1.800 quilômetros, fiz em 2 dias. Eu e o meu cachorro. Eu dirigindo aqui e o mordente do lado, né, no banco do passageiro. E aí, atrás cheio de coisa, né, malas e tudo mais e tal. Não sei se você já teve a oportunidade de fazer essa viagem saindo ali do centro do Brasil, né, e vindo pro Nordeste, né, principalmente pra Bahia, que é muito grande, né. Tipo, no primeiro dia de viagem eu dirigi o dia todo, já estava na Bahia, dormi na Bahia, em Bom Jesus da Lapa, e aí segui no segundo dia. Aí foi só um dia só de Bahia, né? Porque a Bahia é muito grande, acho que é um dos estados maiores aí que a gente tem, né, no país. Então foi uma viagem muito longa. Se eu ficasse, desde quando eu saí de Goiânia, falando, preciso chegar em Salvador, preciso chegar em Salvador, preciso chegar em Salvador, sabe? Ia ser horrível a viagem, porque eu não ia aproveitar nada, não ia curtir o caminho, sabe? Então o que eu fiz? Eu falei, não, vou aproveitar o caminho. Então eu fui, assim, de boa, ouvindo música, passando a mão no meu cachorro aqui e tal. Eu peguei um horário bem tranquilo, né, pra viajar, assim, né, viajei desde muito cedo e até o começo da noite, então eu não entrei na noite mesmo, né, assim, muito tarde. Então eu peguei, durante o dia, assim, pista que tava vazia, sem ninguém, sabe? Era no meio da semana e tal, então tava muito tranquilo. E aí teve uns lugares que eu passei que era muito bonito, assim, a parte que quando já tava na Bahia, né, você passa ali pela Chapada, as coisas e tal, tipo, era tudo muito bonito. Se eu ficasse só pensando, e quero chegar em Salvador, quero chegar na minha casa, fazer os negócios e tal, na minha nova casa, né, e ia ser horrível. Eu ia ficar ali dirigindo e ia parecer que ia estar um século dirigindo, e sendo que não, eu aproveitei realmente o momento. Tanto é que a parada que eu fiz foi em Bom Jesus da Lapa, que é uma cidade que é banhada pelo Rio São Francisco. E eu nunca tinha visto, né, o Rio São Francisco. Eu falei, não, vou parar aqui e vou curtir um pouco da cidade, vou ver o que tem aqui, né? Aí então, eu cheguei de noite, jantei lá num restaurante e tal, tudo mais, um barzinho, um restaurante. Aí depois, no dia seguinte ainda, de manhãzinha, eu fui numa igreja que tem lá, eu não sou católico, nada, mas tem uma igreja muito famosa lá em Bom Jesus da Lapa, que é uma igreja dentro de uma caverna. Se eu tiver uma foto aqui, eu vou colocar aqui. E nessa igreja eu falei, eu não sou católico, mas eu vou lá pra conhecer. Quando que é a outra oportunidade que eu vou ver uma igreja dentro de uma caverna? Falei, deixa eu ir lá ver. Aí fui lá ver, tal, andei, tal, saí de lá. Passei no Rio São Francisco, molhei o pezinho no Rio São Francisco, sabe? Curti o processo. Já que eu tinha que fazer a viagem, então por que eu vou ficar só pensando no resultado final? Não, vou curtir a viagem, o processo. E é isso que eu tô te falando. Se você não aprender a curtir o processo de estudo do violino e ficar só pensando no resultado final, vai ser uma sensação de ser muito mais lento e você vai se desmotivar. No meio do caminho você vai, não estou conseguindo chegar no objetivo que eu quero, então vou parar. É normal, muita gente faz isso. Mas na verdade as pessoas fazem isso porque não entendem o processo. E aí fica por isso. Então não foque só no resultado final, só na grande meta que você quer atingir, seja ela qual for, né? Tem pessoas que aprendem violino para tocar em casa, de boa, tranquilo. Tem pessoas que aprendem para tocar na igreja, tem pessoas que aprendem para tocar com os amigos, tem pessoas que aprendem e têm vontade de seguir profissionalmente. Tem de todos os tipos aqui, né? Então você pode ser assim, independente do seu resultado final, de qual é a sua meta com o violino. Eu sei de uma coisa, você quer tocar bem, não é? Porque todo mundo quer tocar bem. Então, se você quer tocar bem, você tem que realmente gostar desse processo de estudo, de aprendizado e sempre considerar que você está aprendendo, sabe? Às vezes, de um dia para o outro, a gente está fazendo o mesmo estudo, está estudando exatamente as mesmas coisas. Por quê? Porque ainda não assimilou, porque ainda não está com controle total. É normal, acontece. E não tem problema. Você não precisa evoluir todos os dias e fazer uma coisa nova todos os dias. Você precisa aprender da forma certa, simplesmente isso. Então curta o processo, aprenda a gostar de estudar e não só pensar no resultado final. Isso é importante porque aí você não fica só com uma grande meta, você tem várias outras pequenas metas. Isso vai funcionar muito no seu aprendizado, sabe? Se você fica assim, por exemplo, você está começando hoje, você ainda não consegue passar o arco
assim, de forma consistente, aquele som limpo, sem sair arranhado, sem esbarrar nas notas e tudo mais. Essa vai ser a sua primeira meta. Você vai falar assim, não, eu preciso chegar nesse nível de tocar com som limpo, tocar sem esbarrar nas outras cordas. Essa vai ser a sua meta. Não é tocar na igreja, ou tocar no casamento, ou tocar com os meus amigos, ou tocar qualquer música que eu queira. Essa é a sua grande meta. Mas você tem que fazer pequenas metas para você ir caminhando dentro desse processo que você vai curtir. Tá bom? Mais uma outra dica aqui também é para você sempre saber o que você está estudando. Às vezes você está lá só tocando, fazendo qualquer coisa, ou pega um livro na internet, é um método, né? Método, isso não é método na verdade, né? O método é a metodologia, é a forma de fazer alguma coisa, e isso sempre está vinculado com uma orientação. Quando você pega um método na internet, um livro, e sai tocando, isso não é método, isso é apenas um livro. Então, se você sai só fazendo isso, pegando aí, você não faz ideia do que você está trabalhando, você não faz ideia do que você está estudando. Então, sempre você tem que saber o que é o seu foco, o que você está estudando naquele momento. Ah, eu estou estudando afinação nesse exercício, estou estudando golpes de arco, estou estudando ritmos diferentes, estou estudando técnica X, Y, Z, sabe? Você tem que saber o que está sendo trabalhado naquele momento. Só assim você vai conseguir realmente estudar da forma certa, né? Se você souber o que você está fazendo. Se você não sabe o que está fazendo, aí não tem como aprender também, né? Uma outra dica também aqui que eu dou para você se manter motivado é para você não ficar culpando o seu violino. Não fica culpando o seu instrumento. Ah, não, meu arco é ruim, minhas cordas são ruins, meu violino é ruim, preciso trocar de instrumento. Não fica culpando o instrumento, porque ele não tem culpa. Quem tem culpa é você. Por mais difícil que seja aceitar isso daí, mas você que tem que melhorar. É possível tocar bem com qualquer violino, qualquer um. Sabe, não tem esse negócio, ah não, meu violino é ruim, eu preciso trocar de violino para tocar bem. Por exemplo, esse violino aqui não é o meu violino principal, esse violino aqui é meu violino secundário, é um violino que custa em média uns 3 mil. Esse violino que está aqui embaixo custa R$150. Quer ver como que fica quando eu toco nele? Esse aqui é o violino Parrot, eu comprei na internet, no OLX, usado, paguei R$150, de verdade. Eu comprei só para ficar ali pendurado, é um violino cenográfico, mas ele funciona e eu vou tocar para você ver. Viu só? Eu toquei várias coisas, toquei coisas mais difíceis, coisas mais simples, mas agora me fala, você, com o seu violino aí, você tira esse som? Se você tira esse som, aí sim, beleza, você pode trocar de instrumento. Agora, se não, você ainda tem coisas para aprender, para melhorar nesse instrumento seu aí. E aí a gente já entra nessa nossa próxima dica, que é o conhecimento vale mais do que o instrumento. Então sempre coloque isso na sua cabeça, você precisa melhorar aqui e não no violino. Então busque realmente uma orientação, busque ter um professor, busque fazer um curso, busque fazer aulas, busque uma forma de você realmente aprender e melhorar com uma boa orientação. Mas às vezes você pode até falar assim, ah não, mas eu já aprendo na minha igreja, aprendo com o meu amigo, aprendo com um professor aqui da minha cidade. Mas é a melhor orientação que você poderia ter? Se não for, você pode ainda melhorar.
não é? Então, quando a gente está fazendo uma coisa, por exemplo, se você vai, sei lá, vai comprar um carro, você pode comprar um Celta 2005, pode, mas se você tem dinheiro, você não compraria um HB20 de repente? Ou um Corolla, se você tivesse mais dinheiro ainda, né? Se você tem o dinheiro, você poderia comprar. Nesse caso aqui, o que você precisa realmente para se dispor a ter uma melhor orientação, muitas das vezes não é nem uma questão financeira, é uma questão de vontade. Se você tem vontade de aprender, você pode aprender de uma forma muito melhor. E hoje em dia não precisa mais pagar rios de dinheiro para você ter uma boa orientação. Por exemplo, para ser um aluno meu lá no curso completo, é só, se você tiver interesse e tal, não sei se todo mundo tem interesse ou não, tal, mas se você quer realmente aprender, depois entra aqui, no comotocarviolino.com.br. Não tem turma aberta no momento, mas de tempos em tempos eu abro uma nova turma e de repente você pode ser meu aluno. E o preço é bem acessível, dá para dividir em 12 vezes se você quiser e tudo mais. Paga só um pouquinho por mês e quando acaba de pagar nunca mais precisa pagar, é vitalício o curso. Então você só não vai ter acesso realmente a uma orientação de verdade, qualificada, com um profissional te ensinando e tal, se você não quiser. Então não é uma questão mais hoje em dia de não, que eu não posso pagar as aulas, porque as aulas de violino são pra gente rica. Antes era, mas hoje não é mais. E pra gente finalizar essa aula de hoje, uma última dica. Organize a sua mente. Antes de sair tocando, antes de você pegar qualquer coisa, um exercício, uma música, um hino, o que você for tocar no violino, qualquer coisa que você for fazer no violino, antes de tudo, você precisa organizar aqui. Então, leia a música, veja as notas, faça um solfejo, sabe? Realmente organizar a parada antes de chegar no instrumento. Porque se você for organizar só na hora, com o instrumento na mão, tocar violino já é difícil. E ler e organizar todas as coisas também é difícil. Você vai ter uma tarefa duplamente difícil. Então, organiza antes. Isso é parte do processo. Você organizar o que você vai fazer depois no instrumento, para não sair fazendo de qualquer jeito. Beleza? Bom, acho que já foram aí bastante dicas aí, né? Acho que já dá para melhorar bastante aí a sua motivação, realmente entender mais desse processo e realmente evoluir, estudar, sabe? A gente só evolui se estuda. Então, quanto mais prática você tem, quanto mais pratica, melhor fica, beleza? Então, até rimou, né? Pá. Anota aí no seu caderninho, quanto mais pratica, vírgula, melhor fica. E é isso que você precisa fazer, praticar, beleza? Mais praticar com consciência, com orientação, com foco e dessa forma que a gente falou nesse vídeo aqui de hoje. Muito obrigado pela sua presença aqui no Como Tocar Violino, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá aquele joinha aqui embaixo, manda para os seus amigos que também têm interesse em aprender violino ou até que já tocam e tudo mais, para eles conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho também e faz aquele favorzinho de clicar para se inscrever, ativa as notificações, que sempre que sair uma aula nova você vai poder estar aqui e também vai poder participar das lives que acontecem nas segundas-feiras, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau! Não esquece de ir lá no comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro para receber conteúdos exclusivos lá diretamente no seu e-mail. Também tem um grupo no WhatsApp que você pode entrar para receber novas notificações, novas coisas e a gente vai se falando mais. Aí no momento oportuno, quando tiver uma próxima oportunidade de uma outra turma, né, do curso, se você quiser aprender de verdade comigo, ser meu aluno com orientação, com acompanhamento, sabe, poder mandar um vídeo para mim, tocando, para eu analisar, assistir você e falar, olha, isso aqui tá bom, isso aqui não tá, melhora isso, foca nisso, trabalha isso aqui e tal. Se você quer fazer isso, quer fazer parte disso, daqui a algum tempo talvez você possa. Agora no comecinho de julho eu vou fazer a Semana do Violino, que é um evento gratuito, é um curso gratuito de uma semana que você vai poder aprender comigo várias coisas desse processo de aprendizado. Se você tem interesse, entra lá no comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro, que aí você vai receber mais informações sobre isso. Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau!